Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Tenham todos uma boa noite. Hoje estaremos aqui conversando um pouco, trazendo um pouco deste Evangelho de luz que tanto nos ilumina e nos fortalece para seguirmos nossa caminhada rumo ao nosso Pai Celestial. Primeiramente, gostaria de dizer que estou muito feliz, agradecer essa feliz oportunidade de estar aqui trazendo humildemente minhas palavras, junto com nossos estudos que preparamos. É um estudo simples, singelo, mas de bom coração, e espero que todos gostem. E agradecer a todos os amigos, apesar de estarmos distantes fisicamente, mas de coração e pensamentos estamos unidos, seguindo firme e forte, como Deus quer sempre de nós. E feliz demais também por estar aqui falando por esta casa tão maravilhosa, que é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que eu considero a minha casa de coração, porque lá onde aprendi bastante e aprendo ainda, né? E é muito gratificante estar aqui podendo representar, trazer um pouco de nós mesmo, de se doar por todos, e eu sou muito feliz. Apesar de a nossa casa, como muitas casas, muitas instituições religiosas estão fechadas no momento, o Fé continua fazendo suas obras, com certas limitações, mas ainda continua. E o importante é esse: jamais podemos parar. Então, meus amigos, antes de começarmos a trazer o tema, eu gostaria de todos nós nos unirmos agora, fazer uma prece simples e singela, mas que irá atrair boas energias e bons sentimentos. Então, vamos todos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Pai eterno de amor e bondade por mais um dia de existência, por essa oportunidade bendita de provarmos que somos capazes de nos superar, porque esse é o propósito de estarmos aqui todos encarnados, é agarrarmos essa oportunidade de aproveitar o bem que podemos fazer ao nosso alcance. Porque só o Pai sabe de todas as nossas capacidades. E que por mais que surjam dificuldades, Ele nunca põe nada mais que possamos superar. Então, Pai, agradecemos por todo esse Teu carinho, esse amor que tem por nós. Que um dia possamos despertar espontaneamente esse amor que tanto nos oferece. Agradecemos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Mestre Divino, esse Sol da vida que nos auxilia, nos fortalece em nossa caminhada. Que possamos ter uma noite boa e que possamos concretizar mais esse estudo em comunhão com todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu gostaria de começar uma breve introdução deste versículo escolhido por nós, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Eu busquei uma breve história que se encontra no livro A Vida Escreve,
pelo espírito Hilário Silva, psicografado por nosso queridíssimo Chico Xavier. E o título da mensagem é O Ensino da Luz, que diz mais ou menos assim: certo dia, um dos apóstolos de Jesus, um dos 12, que era Tadeu, após um dia de trabalho cansativo, pergunta ao mestre: Mestre, qual é o nosso dever maior na execução do Evangelho para a redenção das criaturas? O mestre olhou o céu azul, em que as nuvens pequeninas pareciam pequenos fios de linho branco, e falou em seguida: em meio de grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a enorme casarão que se assemelhava a um labirinto, porque sentisse medo um dos outros, cada qual se escondeu nos quartos mais internos e, vindo à noite, em vão procuraram o lugar de saída. Começou então a noite, enorme conflito. Houve lamentos, pragas, assaltos de todas as formas. Houve correrias, pancadas, crimes nas trevas. Mas um homem que por ali passava ouviu os rogos de socorro que partiam do infortunado reduto e, longe de gritar ou de discutir, acendeu a sua candeia e passou entre os amotinados em profundo silêncio. Bastou a luz dele para que todos percebessem os disparates que vinham fazendo. Ao mesmo tempo que encontravam por si mesmos a porta libertadora. O mestre fez grande intervalo e voltou a dizer: se a luz do bom exemplo estiver em nós, os outros perceberão. Perceberão com facilidade o caminho. E o apóstolo Tadeu questiona mais uma vez o mestre: Senhor, o que fazer para semelhante conquista? Então Jesus, continuando em sua contemplação do céu, como um exilado, buscando alguma visão da pátria distante, falou docemente: procuremos o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, vivamos no amor puro e na consciência tranquila. E tudo mais nos será acrescentado. Então, o mestre, mais uma vez, traduziu o que seria buscar primeiro este reino de Deus e sua justiça. É viver o amor puro. Mas o que seria um amor puro? Não seria esse amor vulgar que muitas das vezes vemos ou estamos acostumados a viver, com sentimento de posse, de poder, compreendendo que certos amores, certos corações são nossa propriedade, onde muitas vezes vemos nossos irmãos aniquilando almas que acreditavam que seriam suas, que esse amor seria seu. Mas o amor puro que o mestre cita não é esse. Esse amor puro que ele citou para nós, ele pôde mostrar na sua passagem, em diversas oportunidades, e ainda hoje ele mostra. Mesmo distante
fisicamente, mas sabemos que o Mestre rodeia cada um de nós. Porque quando ele disse, eu estarei onde 2 ou 3 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei entre eles. E esse amor puro, ele pode ser vivido entre nós. Ele pode ser desenvolvido pelos nossos corações. Basta nós querermos. Porque muitas das vezes achamos que estamos aqui na Terra por passagem, mas bastou uma pandemia desta aí para ver que nada está sob nosso controle, para vermos que devemos aproveitar as oportunidades, porque acreditamos que as coisas surgem em nossas vidas ou surgirão em nossas vidas pelo o fantástico, mas Deus atua nas coisas simples do dia a dia. Ele atua no café da manhã, no almoço entre famílias, num bate-papo entre amigos, ou até na oportunidade de desfazermos intrigas, onde muitas das vezes caímos e certas vezes saímos de lá maus, combalidos, mas se enxergarmos essas oportunidades que surgem em nossas vidas, essas oportunidades de corrigendas, porque a doutrina espírita nos ensina isso. Ela nos mostra, nos facilita isso, que devemos aproveitar essas oportunidades. É a hora de pararmos, de lamentarmos e investigarmos o que está acontecendo em nosso redor. Porque quando nos debruçamos sobre o Evangelho, esse Evangelho verdadeiro, esse Evangelho descortinado, onde muitas das vezes caímos em ciladas, interpretações com certas intenções, mas dizemos aqui o Evangelho verdadeiro, que essa chave que Kardec trouxe para todos nós, mostrando o porquê das coisas, mostrando os significados, mostrando que não existe injustiça, que tudo que está em nosso redor são reflexos de nossas atitudes e cada provação que surge são oportunidades que devemos abraçar, que devemos vivenciar e estudar. Porque um exemplo nas escolas, quando surgem as provas, o aluno devotado não aproveita a lição, não aproveita essa oportunidade de estudar, e a prova é para isto mesmo, para avaliar como está o aluno nesta determinada lição. E quando Jesus também diz que devemos procurar a sua justiça, e ele traz nesta mensagem que acabamos de trazer, de Hilário Silva, que é viver na consciência tranquila. Por que seria viver na consciência tranquila? É porque muitas das vezes nós espíritas, ou no passado deixamos de fazer, é que acostumamos a sabotar a nossa consciência. Porque a consciência acusa. Sabemos das verdades, mas deixamos ela para o lado, vamos ir postergando, jogando para o lado, acreditando que depois eu resolvo isso. Porque a gente sempre faz isso. O mundo está parado. Diversos irmãos nossos estão partindo para o plano espiritual, nesse resgate coletivo. E até quando vamos continuar sonolentos? Porque tudo está em nossas mãos. A mensagem diz sobre isso, deste labirinto que estamos nessa casa de horrores, como a história contou. E quando veio esse homem com essa luz, que é o nosso mestre, deu essa oportunidade para todos nós,
Muitos ainda fingem que nada disso é verdadeiro, que não vale a pena, deixa para depois. Há mais de 2000 anos estamos deixando para depois. Mas cabe a cada um de nós aproveitar essa oportunidade de vivenciar, de aprender e de nos corrigir. Porque apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos ainda encontram dificuldades para se equilibrarem. Porque nosso discurso ainda fica muito no verbal. Porque a nossa mudança está em nossa consciência, porque depois passa para os nossos atos. Porque é só ouvirmos, darmos atenção à bússola que está em nosso coração. Mas esquecemos a bússola de lado, deixamos em casa, levamos sempre o celular, que é mais importante, as redes sociais, mas essa bússola sempre aponta o norte, sempre aponta a direção, que é o Evangelho. Porque basta ler um versículo, seja qualquer pessoa tenha capaz de ter ouvido esse Evangelho, que ele modifica assim. Ele modifica assim e ele marca. Porque essa fé, essa paz espiritual no anseio de luz, ela nos mostra a pesquisar os problemas que está gravado entre nós. Porque esse ser que está aqui falando, e vocês que estão ouvindo aí, essas personalidades que estamos hoje, é apenas de uma de muitas e muitas de vidas que já deixamos para trás. E hoje somos o reflexo de vidas somadas. Então é só analisar as atitudes que temos, os instintos que resultamos quando acontecem certas ocasiões com nós, opiniões que nos são peculiares. Comece a se transportar fora de você. Comece a se autoanalisar. Porque o evangelho é isso. Porque o Cristo, quando ele começou a pregar, ele já anunciava que o reino de Deus está aqui. Mas esse reino de Deus não é um lugar físico onde que iremos conquistar, que no passado acreditávamos que poderíamos comprar, troca de valores, de propriedade, não. O reino de Deus que Cristo anunciou, e antes dele, João Batista também anunciava, esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. Porque somos luzes, filhos de Deus, e cada um de nós temos essa centelha divina. E essas comodidades do dia a dia, as facilidades do dia que passa, as respostas, essas facilidades do dia a dia acaba nos acomodando demais com certas facilidades. Porque eu me recordo, não sou tão velhinho assim, mas entregando um pouco, eu lembro nas tecnologias passadas, existia telefone novamente, sempre você tinha que buscar uma pessoa para conversar, para falar, e acabamos com essa comodidade da internet que serve e muito, como estamos aqui conversando virtualmente, elas devem serem aproveitadas para o bem. Mesmo que seja uma coisa simples, como estamos aqui trazendo para todos vocês, nessa conversa tranquila aqui, mesmo esse pequeno ponto de luz, essa pequena vela acesa, já é um pouquinho nessa multidão aí que vemos que muitos de nossos irmãos ficam adiando, achando que nada vai acontecer, não sabendo dessa lei de causa e efeito, que tudo que fazemos volta para nós. E vemos muitos amigos
que acham que são favoritos de Deus. Mas não existe favoritismo. Deus ama a cada um. Mesmo nas nossas piores atitudes que fizemos, Deus ama a cada um de nós. Porque é da natureza humana. É da natureza humana. Ele nos criou. Porque somos participantes desta obra divina. E essa doutrina que esclarece, ela descortina este evangelho para todos nós, traz para o nosso dia a dia, porque esta é a importância quando nos debruçamos sobre apenas um versículo, mergulhamos em coisas mais profundas que antes da doutrina não tínhamos essa oportunidade, mas com essas verdades abertas está apta para todos, onde todos estamos nas lutas, sofrendo, aprendendo, em diversas, variadas lutas evolutivas e redentoras. Porque quantos espíritos já vimos, quantas histórias de pessoas que fizeram essa redenção, né? Que mudaram o jogo da história. Vemos diversos exemplos na parte material de empreendedores lutando, pessoas que não tinham nada. E na questão espiritual? Então, a evolução tem que ser em todos os sentidos. E essa parte da nossa redenção espiritual, ela está livre em todas. E todas as religiões que divulgam o bem está sempre ali nos chamando. Sempre com as verdades, mas cabe a todos optarem por enxergá-las, vivenciá-la ou postergá-la. E essa extensão dessas bênçãos cabe para todos. E mesmo em diversas estradas, acreditamos que seria útil à nossa felicidade esse equilíbrio permanente de ouvir. Porque quando ouvimos, aprendemos mais sobre nós. E Emmanuel diz, eu não me recordo a página, mas ele diz que se somássemos o quanto gastamos de nosso verbo e pormos na balança de quantas coisas são proveitosas, a balança ia ficar muito desnivelada. Porque gastamos muito nosso verbo em coisas que não dignificam nada, não levantam ninguém. E essa oportunidade, esse equilíbrio permanente de ouvir com atenção e essas palavras que Cristo anunciou para a gente, que para a gente buscar o reino de Deus, toda a sua justiça, está aí esse chamado. Está esse chamado para quem queira ouvir, para quem tem ouvidos de ouvir, para quem tem olhos de ver. São oportunidades benditas que cabem a todos. E quando recorremos à fé, essas respostas do alto, que desde o Antigo Testamento, com diversos profetas anunciando, então estão cerca de mais de 2000 anos, somos avisados. O Evangelho está sempre nos chamando, está sempre dando essa oportunidade para todos. E, em geral, depois que o Cristo trouxe essa luz, nos perguntemos: o que fazemos com essas oportunidades benditas? O que fazemos com essa encarnação que estamos hoje? Esta pergunta, cada um deve fazer a si próprio.
Como Santo Agostinho nos recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo, a cada dia fazemos um balanço do nosso dia a dia. Vamos ter força de parar de matar o tempo, desse precioso tesouro que muitas das vezes é desperdiçado com coisas que são inúteis, que não vão somar nada ao nosso crescimento espiritual, material. Então, essa justiça de cada um está em nossos pensamentos. Essa consciência tranquila do dever feito. E até quando falhamos, que é muito normal falhar, mas isso já mostra uma certa evolução. Quando a consciência acusa que você errou, vem o arrependimento e vem a oportunidade de refazer. Então, essa consciência tranquila é de sempre estar refazendo. Vocês já repararam uma coisa? O mundo está pausado, estamos aprendendo a viver novamente, mas já repararam que o sol todos os dias está lá no seu lugar, no mesmo horário? Essas bênçãos divinas estão aí para todos. E como diz uma música, o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Então a oportunidade está aberta para todos, porque todos nós somos irmãos. Então, quando a humanidade começar a despertar a consciência que só seremos felizes quando oferecemos uma oportunidade, quando fazemos o bem a alguém, a quem quer que seja, a um familiar, a um amigo, alguém que cruze as nossas vidas, porque a todo momento estamos entrelaçados, porque o amor e o ódio unem, porque o amor nos une para sempre, mas temos que ficar atento que o ódio também, até desfazermos esse laço. Então, esse amor verdadeiro que o Cristo mostra para todos, essa luz que ele acendeu, cabe a cada um manter e oferecer a quem quer que seja. Se não puder auxiliar materialmente, com uma prece, com uma boa palavra e principalmente com um bom exemplo. Quantos pais, né? Eu, por exemplo, sou um papai, vemos que nossos filhos pequeninos, eles observam os nossos exemplos. Mas não apenas as crianças. Quando vemos um amigo, uma pessoa conhecida mudando, se renovando verdadeiramente ou se esforçando, vemos que aquela alma ali está lutando. E esse exemplo arrasta. Tem uma passagem que Emmanuel diz: se possível, use palavras. Ou seja, nossas atitudes equivalem, nossos exemplos, coisas singelas, não jogar lixo na rua, não ofender, ter essa oportunidade de perdão, porque a todo momento, nesse planeta de provas e expiações, ou estamos resgatando, ou estamos sendo provados que estamos aptos a melhorar, que somos aptos a ser discípulos do Mestre. Porque para ser discípulo do Mestre, não basta ser somente palavras. Tem que ter atitude, tem que ter compreensão e tem que desenvolver esse amor puro que ele nos diz, nos ofereceu quando nos se entregou para todos, quando ofereceu sua vida, porque ele podia muito bem não ter vindo, porque, afinal de contas,
Ele orquestrou todo esse planeta para todos nós, mas ele quis vir pessoalmente e escolheu a prova mais dura que um ser pode passar. Sofreu todo tipo de dores que sequer podemos imaginar. Dores físicas, dores morais, traição. Perdeu sua vida na frente de sua mãe. Então, quando o calo apertar, quando a dor surgir, que é muito natural, no estado em que estamos, é só recordar o Mestre. O que o Mestre estaria fazendo nesse momento? Porque, com certeza, ele irá te socorrer. No Livro dos Espíritos, na parte das preces, os Espíritos respondem a uma pergunta de Kardec sobre essa eficácia da prece feita com sinceridade. E eles respondem que a pessoa pedindo com sinceridade, com fé, de imediato Deus envia, através dos seus mensageiros, coragem, resignação, porque essas dádivas Deus nos oferece. Ele quer que nos movamos, que saímos deste labirinto. Não adianta ficarmos sentados só orando e pedindo cair do céu. A oportunidade nós que fazemos, nós que buscamos. E o Mestre foi o exemplo vivo disso. Nos motivou, nos motiva até hoje e vai nos motivar sempre de que somos luzes. O caminho já foi dado por Ele. Basta nós queremos. É opção nossa. A doutrina está repleta de ensinamentos sobre isso. Desse livre-arbítrio, dessa opção de querer fazer o bem. Está livre de cada um. Então, vamos buscar esse reino e, acima de tudo, vamos transformar esse reino que está aqui, ó, dentro de nosso ser, dentro de nossa alma, dentro de nossos pensamentos. Como diz Paulo no fim da sua carreira, que diz que ele combateu o bom combate. Que combate seria esse? Esse combate físico? Não. Porque Paulo mostrou, se ele era um perseguidor dos cristãos, o que faltava nele era um reajuste. Era um reajuste do fanatismo. Quando ele compreendeu o que o Cristo queria da humanidade, ele abraçou a causa com toda a sua vontade, todo o seu ser. E exemplo de Paulo é um resgate que está acessível para todos. Basta seguirmos essa candeia que o Mestre mostra para todos nós, deste labirinto, dessa selva que estamos aqui. Sem coisas grandiosas, são coisas simples. Coisas simples do dia a dia, do trabalho, da vida, das simples conversas. Então, esses caminhos mais agradáveis que a humanidade sempre busca, essa porta larga, quando eu sempre penso assim, quando vejo todo mundo optando por uma certa coisa, tá todo mundo indo, aquele efeito manada, opa, ligue o sinal de alerta. Porque provavelmente é a porta larga, onde a sociedade diz que quem perdoa é covarde. É muito pelo contrário. Quem desenvolve esse sentimento de perdoar é muito corajoso. É muito corajoso de calar o impulso de devolver.
é essa força de calar. Certa vez, um espírito, em desdobramento, numa reunião feita pelo nosso queridíssimo espírito Bezerra de Menezes, ele estava desabafando que ele não aguentava mais nós espíritas e principalmente ele mesmo. Aí Bezerra de Menezes diz: mas por que, meu amigo? Ah, eu não aguento. A gente lê, a gente estuda, mas tudo que eu aprendo, meus sentimentos ainda vêm. Quando me ofende, eu sinto aquela vontade de ofender e eu fico naquela luta constante e sempre caio. Eu desisto, eu não consigo. Isso é uma utopia. E Bezerra de Menezes também diz: meu amigo, eu também sinto isso, mas com uma diferença. Eu sinto tudo isso, mas o que eu faço com esses desejos? Eu apenas redireciono. Eu calo quando sou ofendido, eu medito e compreendo que aquele ofensor é uma alma doente que nem a minha. E se hoje ele está te ofendendo, provavelmente em uma oportunidade você ou feriu ou ferir alguém ao seu redor. Então, é esse reino de Deus que Bezerra de Menezes nos mostrou quando viveu aqui, sendo conhecido como o médico dos pobres. Não que ele largou tudo em nome, abandonou tudo, não. Ele fez com a sua consciência tranquila, no seu dever, mas não devemos nos comparar a cada um a sua luta, cada um com as suas necessidades e a cada um com o seu sentimento de despreendimento. É nos analisar como eu era ontem, como eu era 1 ano atrás, há uma década ou mais. É esse comparativo que devemos ter, essa busca dessa vivência, dessa justiça, essa consciência tranquila de todas as noites botar a cabeça no travesseiro e ver e pensar: eu dei o meu melhor. E se não dei hoje, amanhã eu vou refazer, amanhã eu vou buscar, porque os sinais estão a todo momento. Eu lembro uma questão no Livro dos Espíritos, que Kardec questiona sobre os flagelos destruidores, o exemplo que está acontecendo nessa época de cataclismas, de desastres, de pandemias. Mas por que Deus permite que essas coisas acontecem? Ele questiona os espíritos sobre isso. Mas por que isso? E ele diz que são oportunidades de avanço da humanidade. E ele questiona novamente: mas não existiria outro modo? Deus não, existiria outra ferramenta mais útil? E ele responde, e ele usa. Todos os dias está aí. Mas o homem encarnado não aproveita. Ele finge que não acredita. Finge que não acredita. Finge que isso é bobeira. Porque estamos olhando os modelos diferentes. Porque o único modelo é o Cristo. Um ser perfeito que esteve aqui, mas sabemos que é difícil viver os exemplos dele. Mas essa dificuldade que é o merecimento. Porque senão seria fácil demais, né? Eu não fazer esforço nenhum, adotar a teoria do menor esforço, ficar sentado, só ler, participar de reuniões, de grupos. Se eu não faço nada daquilo que eu estudo, que eu aprendo, que eu vivencio, e não aplico em minha vida, não aplico em meu verbo, porque é tudo aprendizado. Se eu tenho um verbo forte que ataca, eu posso doutrinar essa palavra, eu posso domar, como diz um grande amigo, ter uma comparação.
Todos nós aqui estamos com uma onça amarrada, né? Essa onça seria o nosso corpo físico, né? Quando surge algum empecilho, alguma dificuldade, logo a onça se ataca, fica nervosa. Então, cada um dome a sua onça, adestre ela, porque se deixar e se você esquecer, ela te engole. Então, é este reino que devemos buscar quando Cristo anunciou, através dos relatos dos apóstolos. São essas verdades que está em cada um, que agradecemos por toda essa dificuldade, porque agradecer quando tudo nos é favorável é muito fácil. Amar nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos é muito fácil, não é verdade? Quando Cristo anunciou isso, naqueles tempos, houve esse rebuliço, achavam que ele era um revolucionário, mas ele era um revolucionário sim do amor, das verdades, porque desde aquela época, como hoje, acredito que o egoísmo é a porta de saída, é os carros cada vez mais vidros escuros, ninguém se vê. É só você se desloca um pouco para o interior que você vê um pouco da diferença, dessa percepção das coisas simples, de você passar na rua, dar um bom dia. Eu via que na cidade isso estava se perdido. Cada um com seu fone de ouvido, com seus problemas, cada um no seu cada um. É porque esquecemos que só seremos felizes quando toda a humanidade acordar e enxergar tudo que está passando é um reflexo como um todo. Então, meus amigos, é este reino que devemos lutar e vivenciar. Uma, duas, três pessoas reunidas em nome do Cristo, muito, muito provavelmente Ele estará sempre conosco. E gostaríamos de finalizar agradecendo por toda essa oportunidade aqui e dizer que se Deus enviou esse mestre, esse arquétipo humano, esse exemplo de vida para trazer a cada um, é que ele espera o esforço de cada ser. O esforço meu, o esforço seu, e juntando nossos simples esforços a cada dia, um passo de cada vez, notaremos que é só olhar para trás quanto já avançamos, quantas besteiras já deixamos de fazer. E eu quero deixar essas simples palavras de um ser aqui que ainda está em luta constante consigo próprio e que só do fato de estar estudando o Evangelho, buscando ser melhor, já estaremos deixando de dar trabalho à equipe espiritual, do qual muitas das vezes deixamos eles, não que eu digo decepcionados, né, mas um pouco entristecido por nós mesmos, né? Porque acabamos construindo a nossa estrada, né? Desde plantarmos coisas boas, vamos deixando. Mas eu quero deixar essa simples promessa que o Cristo deu de buscar sempre o nosso interior, do nosso equilíbrio, da meditação, desse olhar interno, porque é este sinal que está para todos, o olhar para dentro de si, que é aqui que estão as verdades. Quando nosso Pai nos formou, Ele pôs dentro de cada ser as verdades. Basta ter olhos de ver e ter sensibilidade nos sinais que a cada dia nos mostra. Então, meus irmãos,
findamos aqui a nossa simples palestra e agradecer por todos que estamos aqui reunidos e seguimos em fé que tudo passa. Se coisas boas passam, os dias nublados também passarão. Mas a pergunta é: como estaremos após disso? Aptos a entrar neste reino de Deus? Apto a seguir essa justiça do Mestre? Então, fiquem todos com Jesus. Tenham todos uma boa noite. Fiquem na paz. Sintam-se todos abençoados pelo Pai. E vamos seguir firme e forte para mais para frente olharmos depois desta pandemia que saímos melhor do que antes quando entramos. Fiquem na paz do Cristo e tenham uma boa noite.